Olá, irmãos e irmãs do YouTube. Aqui estamos para gravar mais um vídeo. Vamos fazer mais uma leitura da Bíblia e vamos fazer umas explicações que às vezes as pessoas não sabem o que é que acontece, né, no mundo espiritual. A gente pensa que é só o dia a dia, que é só, sabe, hoje amanheceu o dia, a gente almoça, a gente janta, a gente dorme e amanhã é outro dia, mas não sabe que, sem a gente ver, sem a gente saber, tem coisas se movimentando que são espirituais, né? Então, se você crê em Deus, crê em Jesus e crê no Espírito Santo, então você crê que existe sim uma força espiritual. Vamos fazer uma leitura e depois nós vamos falar sobre isso. Primeiro vamos fazer uma oração. Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, viemos a Ti. Eu peço a Ti, meu Senhor, perdão e misericórdia pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas. Aqui estamos, meu Senhor, para fazer, meu Senhor, mais uma leitura da Tua palavra e também, Senhor, fazer mais, meu Senhor, uma pregação, meu Senhor, dessa leitura, Senhor. Então, peço a Ti, meu Senhor, abençoa quem estiver ouvindo, Senhor, quem estiver necessitado, Senhor, deste conhecimento. Agradeço a Ti, meu Pai, agradeço a Ti, meu Senhor Jesus. Bom, irmãos, vamos ler aqui no livro óculos, né? Se você não precisa de óculos, agradeça a Deus por isso. Eu não precisava, mas agora tem que usar. O tempo passa. Marcos 16, capítulo 16, e versículo do 17 ao 18. Vamos fazer 3 leituras. Marcos 16, e versículo do versículo do 17 ao 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, expelir, expulsar. Falarão novas línguas, que é aquela língua esquisita que o crente fala e ninguém entende. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuseres as mãos sobre o enfermo, ele ficará curado. Pegar em serpentes, irmãos, é lidar com a parte espiritual do inimigo, a parte espiritual negativa, que é a de Satanás. E isso é pegar em serpente, é você ter autoridade em cima disso. Lemos essa parte, vamos ler agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e versículo do 13 ao 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo do 13 ao 16. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, quer dizer, pessoas que estão endemoniadas. Processo de pessoas dizendo: expulso-vos por Jesus a quem Paulo crê. Então eles estavam querendo expulsar o demônio do homem a quem Paulo crê, não eles, mas Paulo, né? O profeta, não o servo do Senhor, Paulo. O apóstolo Paulo. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, olha só o que o espírito falou para eles. Conheça Jesus. Conheça Jesus. E sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? E possesso do espírito maligno saltou sobre eles. E de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudo e feridos, fugiram daquela casa. O demônio que estava no homem pulou em cima de 7 homens, irmãos, e machucou eles, e eles saíram feridos e sem roupa, desnudo e feridos. Vamos ler agora outro trecho que está em Marcos, de novo, o livro de Marcos, capítulo 5 e versículo do 3 ao 5. O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Isso são correntes, né? E grilhões são aquilo que coloca no tornozelo para prender uma pessoa, de ferro para prender uma pessoa na corrente.
e despedaçados os grilhões. E ninguém podia subjugá-lo, ninguém podia com ele. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Bom, vamos ver o tempo. 5 minutos. Irmãos, o que nós lemos aqui o que eu quero trazer para vocês é quanto de força tem uma pessoa endemoniada e qual o perigo é de uma outra pessoa que não tiver autorização para isso querer fazer o que aqueles 7 irmãos fizeram. Bom, Jesus disse ali que esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, no nome dele. Não é no nome meu, nem no nome de ninguém, no nome dele. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, quer dizer que é a parte espiritual, curarão enfermos, né? Curarão enfermos. Então, curarão enfermos, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Às vezes a gente vai num lugar, come alguma coisa, ou bebe alguma coisa, você não sabe se tem um veneno, se não tem, mas se tiver também não vai fazer mal. Por quê? Porque você tem um Deus, você tem um Senhor que se chama Jesus Cristo, que ele é Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, os 3 são um só. Então, se você crê em Deus, crê em Jesus, você está crendo no mesmo Deus, e crê no Espírito Santo, você está crendo no mesmo Deus. E também a parte a qual, né, nós lemos ali, alguns judeus exorcistas tentaram expulsar o demônio de uma pessoa endemoniada. E eram 7 irmãos, falaram para o demônio, olha, nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo crê. O nome de Jesus não é para ser usado por qualquer pessoa, para qualquer um. O nome é para ser usado para quem ele crê. Se você não crê em Jesus, não vai adiantar em nada usar o nome dele. Você não crê nele. Então como é que você vai usar o nome dele? O demônio que estava no homem falou, olha, Jesus eu conheço. Lógico, né? Que ele conhece Jesus. Paulo, eu sei quem é. Paulo, ele também tinha autoridade sobre os demônios. Mas vocês, quem são, hein? Pegou e foi para cima deles. E bateu, machucou e arrancou a roupa de 7 irmãos que fugiram daquela casa desnudo e machucado, ferido. E temos também aquela outra parte onde que aquele homem estava preso com correntes, mas ele quebrava as correntes. Ele quebrava os grilhões que prendia na perna, ele quebrava tudo aquilo. Veja a força que tem uma pessoa endemoniada. A força é muito grande. Então, para você lutar ou conseguir vencer alguma coisa com uma pessoa endemoniada, é só na autorização que Jesus te deu. É só nos dons que ele te deu. Se você crê nele, você pode usar o nome dele e o demônio vai ter que obedecer. O demônio vai ter que obedecer. Porque você está usando o nome de Jesus, você não está usando o teu nome, você não está usando a tua força, porque o Senhor diz que aquele que usa a própria força, o homem que confia no homem, né, ele se torna um maldito, porque ele não está confiando em Deus, não está confiando em Jesus, ele está confiando nele mesmo. Então, maldito o homem que confia no homem, que faz do teu braço a tua força e aparta o seu coração do Senhor. Aparta o seu coração do Senhor. Bom, irmãos, a pessoa que vai expulsar um demônio, ela tem que ter uma autorização, que é a que Jesus dá no nome dele. Então, se a pessoa crê em Jesus, a pessoa aceitou Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador, mesmo que ela não tenha os dons espirituais, porque tem dons, vários, são 9 dons, mas a pessoa às vezes não recebeu um dom desse, mas só na palavra, só no nome de Jesus, ela já pode usar, como uma mulher que foi em casa, depois que eu falei para ela que o Senhor queria usar ela usou o nome de Jesus, ela não tem nenhum cargo na igreja, ela não tem ministério nenhum, ela orou para uma amiga dela, a amiga dela ficou curada. Então, eu quero passar para vocês agora um testemunho, quanto de força tem um espírito maligno. Bom, nós lemos ali que 7 irmãos não conseguiram vencer um homem com um demônio.
no corpo. E vimos ali que um homem com um demônio no corpo, mesmo acorrentado com ferro, ele quebrava. Ele quebrava. Agora eu quero contar o testemunho meu. Quero contar o meu testemunho para vocês. O que é que eu vi, o que é que eu passei. Eu ainda pastoreava a igreja Madureira, né? Que eu pastoreei por 10 anos. E fui fazer uma visita numa outra igreja de um outro ministério. E quando deram a oportunidade para eu fazer o mesmo que eu estou fazendo aqui, trazer uma mensagem da Bíblia e fazer uma leitura, né? E fazer uma pregação, que eu estou pregando para vocês, a hora que eu abri a palavra, que é a Bíblia, que é a palavra, abri a Bíblia, um demônio chegou numa mulher. Um demônio chegou numa mulher, deu um grito e já logo se ajuntou 4 homens, segurando, 4 irmãos da igreja, segurando um pela uma perna, outro pela outra perna, outro pelo um braço, outro pelo outro braço, e já segurando, e as irmãs também já ajudando, sabe, a segurar a roupa dela, para ela não ficar desconfortada ali, e o demônio chegou na mulher, e ajuntou toda essa gente em cima. E eu falava, gente, para com isso, solta ela, solta. E era um demônio que estava no corpo dela. E o pessoal tinha medo, eles falavam assim, se nós soltar, vai quebrar tudo que tem aqui. Eu falei, não vai. Eu falei, solta. Aí eu falei, em nome do Senhor Jesus, está repreendido, espírito. Pode soltar. Soltou. Falei, você vai ficar sentado aí. Você vai ficar sentado aí, só vai sair daí quando der autorização. Eu falei, em nome do Senhor Jesus. O espírito ficou sentado lá, ficou quieto. Eu olhei para a igreja, olhei para os irmãos lá da igreja e falei assim, o que é que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Vocês estão achando que é com a força do braço? Que é com a força física? Porque na Bíblia está escrito, maldito o homem que confia no homem. E aparta o seu coração do Senhor. Ou vocês confiam em Deus, ou não confiam. Porque pelo que eu estou vendo aqui, gente, ali é um espírito, mas o corpo é dela. E se vocês quebram um braço dela? E se vocês quebram uma perna? Quebram uma costela? O espírito não sente dor. O espírito não sente dor. Mas a pessoa, a hora que ela voltar, que o espírito sair, que aí a pessoa, o espírito dela voltar, ela vai ter uma perna quebrada, vai ter uma costela quebrada, vai estar com hematoma. E como é que vocês querem expulsar um demônio se vocês estão dando liberdade para o demônio? O demônio só pode sair se você tiver autoridade sobre ele. Mas para você ter autoridade sobre ele, você tem que crer em Jesus Cristo. Você tem que crer em Jesus Cristo, ter fé nele e em nome de Jesus usar o nome dele e não sua força física. Então, se você não crê em Jesus, ou se você tá com medo, tá usando a força física, porque o demônio, ele te provoca. Ele te provoca para ver se você cai no erro. Eu vou contar para vocês um outro testemunho que quase eu perdi a mão, ó, bem aqui, ó, bem aqui, deixa eu virar aqui, bem aqui. Uma jovem tinha vindo um demônio dela, fazia 3 dias que o demônio estava nela e não parava de falar. De dia e de noite, não dormia, não comia, não parava de falar. E eu fui na casa dela. Aí, eu fui na casa dela e foram outras pessoas junto comigo. E outras pessoas tomaram a frente para querer expulsar o demônio da moça lá. Aí o demônio falando, eu caí na besteira. Isso aí foi erro meu. De falar pro demônio assim, cala a boca, demônio. E pus a mão na boca dela. Eu devia ter falado, em nome de Jesus, fecha a boca. Era assim que eu tinha que ter falado. Não, mas eu, na minha, sabe, a gente tá neste mundo, ainda cai no erro. Eu pus a mão na boca dela, ela pegou e mordeu aqui. Mordeu aqui na minha mão, e eu falava, solta, demônio. Eu falava, Eu falei, solta, demônio. Em nome de Jesus, solta. Por quê? Porque eu dei direito a ele. Se você cai na conversa do demônio, você perde a autoridade sobre ele. A autoridade que Jesus deu sobre ele. Mesmo eu tendo dons espirituais, a autoridade foi embora. Foi embora porque eu usei a minha força, eu usei a minha mão para tentar calar a boca do espírito que estava no corpo dela.
Mordeu minha mão. Então, diante de Deus, Satanás vai falar, Senhor, cadê que ele falou no teu nome? Ele está usando a mão dele. Mordeu, e para poder conseguir tirar, eu enfiei o dedo aqui, ó, na unha, chegou a fundar a minha unha aqui na presa dela, para levantar a boca e eu consegui tirar a mão. A mão aqui ficou toda roxa. Quase perdi a mão por uma besteira minha. Eu tentei usar a minha própria força física, sendo que eu não posso fazer isso. Então, se você for orar para alguém que está endemoniado, use o nome de Jesus. E se o demônio te ameaçar, o Senhor falou que se você comer alguma coisa, né, que você não conhece, ou se algum espírito quiser vir sobre você, ele não vai ter autoridade para isso. Por quê? Porque você não entrou no demônio, mas se você der um tapa na pessoa, se você tentar segurar a pessoa, o demônio aí tem autoridade, aí ele pode te morder, ele pode te machucar. Você viu, um homem só, ele machucou 7 irmãos. 7 irmãos, não é pouca coisa não. Então você tem que usar o nome de Jesus. É no nome dele que ele te dá autoridade para isso. Então é assim que eu venho levando na minha vida espiritual, nos caminhos do Senhor, né? Então comecei com esses vídeos aqui que vocês estão assistindo, comecei dia 5 de dezembro, né? Graças a Deus, bastante pessoas estão se inscrevendo no canal, estamos com 306 pessoas, e eu peço a vocês, irmãos, se vocês têm alguém que passa uma situação dessa, olha os vídeos que são colocados, esse é o 13º, que estão sendo postados, e são vídeos curtos, de 16, 17, no máximo é 18 minutos que o YouTube dá. Aí vocês passam para outras pessoas, se elas puderem se inscrever, mesmo que elas não assistam o vídeo, mas se inscrever, vai me ajudar no canal, para poder eu ganhar mais ferramenta da parte do canal, mais tempo de gravação. Mas, se a pessoa fazer um joinha, fazer um comentário, vai me ajudar também. Então, peço a vocês que assistam os vídeos e passe para aquele que estiver passando por aquela situação. Às vezes tem uma pessoa enferma, uma pessoa em depressão, tem outros assuntos lá nos vídeos, esse é o 13º, e o de hoje fica esse. Qual é a força de uma pessoa endemoniada? É esse o título. Qual é a força de uma pessoa endemoniada? Uma força física humana, a gente sabe, mas e uma força de uma pessoa que está com um demônio no corpo? Deus abençoe a todos, né? Fique com Deus e agradeço a todos que estão comentando, que estão se inscrevendo. Boa noite.